noite nós vamos dar início a mais um programa Conectar. Quero convidar você neste momento a orar comigo. Deus eterno e poderoso, Tu sabes que precisamos e dependemos inteiramente do Senhor. A minha oração é que o Senhor esteja nos conduzindo, nos abençoando durante o estudo desta mensagem. Que esta reflexão ela possa alcançar os corações de todos aqueles que estão ouvindo e o Senhor possa ministrar estas vidas, Senhor, de forma a torná-las mais parecidas contigo. Em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos refletir no texto de Mateus, capítulo 16, do verso 13 ao 18. Diz assim a palavra de Deus: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os homens dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele: Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Este texto aqui diz referência à igreja. E é o primeiro verso que nós vemos Jesus falando a respeito da sua igreja. A palavra igreja no grego é a palavra eclésia. Essa palavra originalmente se referia à assembleia dos cidadãos gregos. Isso significa dizer que Jesus estava dizendo que ele também teria sua própria assembleia, uma reunião de pessoas com a mesma fé e missão. O texto nos mostra que Jesus queria saber o que as pessoas pensavam a respeito dele. Jesus havia feito diversos sinais e diversas afirmações a respeito de si. Sinais e afirmações que deixavam pistas claras de quem ele era. Os seus milagres afirmavam que ele era o Messias, e por isso ele então pergunta aos discípulos: O que dizem sobre mim? Ele queria um feedback para saber se o povo e até mesmo os seus discípulos já haviam compreendido a sua pregação, a sua fala, se de fato já tinham entendido que ele era o Filho de Deus, o Messias, o enviado de Deus. Alguns disseram que ele era um profeta, que ele era Elias, mas Jesus então vira para os seus discípulos e pergunta: Mas quem vocês dizem que eu sou? E Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus afirmou que a fala, a resposta de Pedro só foi possível graças à revelação da parte do Pai. Graças à revelação que o Pai concedeu a ele naquele momento. Ainda hoje, nós só conseguimos crer em Jesus Cristo, compreender a sua obra naquela cruz, quando o Espírito de Deus nos ilumina
nos capacita a enxergar Cristo além do homem, além do Jesus histórico. Por isso é muito importante que nós lemos a palavra de Deus em oração, para que o Espírito nos ajude a compreendê-la, para que a nossa mente finita, limitada, possa entender as coisas eternas que estão nas letras deste grande livro chamado Bíblia. Esta revelação que o Pai concedeu a Pedro e a declaração então de Pedro, onde ele afirma que Jesus é o Filho de Deus, o Cristo, ela implica em duas verdades a respeito da Igreja de Cristo. A primeira trata da pedra sobre a qual está edificada a igreja. E a segunda verdade é o critério da participação na Igreja de Cristo. Algumas pessoas acreditam que a pedra é Pedro e tratam Pedro como se fosse o primeiro Papa. E aí então a Igreja católica, apostólica, romana, criou uma linha hierárquica aonde desde de Pedro vai se passando o bastão da autoridade sobre a igreja para outras pessoas. Mas o próprio Pedro, ele afirma que Jesus é a pedra sobre a qual a igreja é edificada. Basta você ler o texto de 1 Pedro, capítulo 2, verso 4 ao 8. E a segunda verdade, que diz respeito então ao critério para se participar dessa comunidade, nos mostra que se torna membro da comunidade de Jesus Cristo todos aqueles que confessam essa verdade que Pedro revelou a nós. Isto é, todos aqueles que afirmam que Jesus é o Cristo, o ungido de Deus, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então aquele que crê nessa verdade, ele se torna parte da comunidade de Cristo, ele é inserido nessa comunidade de fé, nesta grande assembleia onde Jesus está reunindo as pessoas em torno desta mesma confissão. Bom, eu quero ler agora com vocês o que diz o verso 19 e o verso 20. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Este texto, juntamente com os versos que lemos anteriormente, tem causado uma grande confusão na vida da igreja. Como eu disse, por causa de uma interpretação errada deste texto, hoje a gente tem uma linha de uma hierarquia sucessional de papas, acreditando que a autoridade que Jesus deu a Pedro vai sendo então transferida a cada novo papa que se assenta na cadeira, segundo eles, de Pedro. Muitos líderes religiosos, baseados neste verso 19, julgam que podem determinar quem vai ser salvo e quem será lançado na perdição. Juntando este verso com o verso anterior que nós falamos, eles entendem que receberam de Pedro o bastão para poderem determinar, ligar e desligar aqueles que serão salvos. Jesus estava confiando a Pedro e seus discípulos o poder para dizer qual conduta era e qual não era digna dos que estavam sujeitos ao governo de Deus, à lei de Cristo. Então, a autoridade que eles estavam recebendo
não era para trancar ou destrancar a vida de alguém no céu ou no inferno. A autoridade que eles estavam recebendo, na verdade, era a autoridade para pregar a palavra. Pregando a palavra, eles poderiam discernir aqueles que se arrependeram e então abraçaram a fé em Jesus Cristo, e desta forma discipular, batizar estas pessoas e assim abrir as portas dos céus para estas pessoas. Assim como também, por meio da pregação, eles poderiam perceber aqueles que rejeitaram a palavra. Então, da mesma forma, estas pessoas estariam desligadas da Igreja de Cristo por rejeitarem o Evangelho. Jesus não estava dando a Pedro nem à igreja o poder para enviar pessoas para o céu ou o inferno, mas dando a eles o poder de reconhecer quem se encontra arrependido e dessa forma batizá-los, fazendo com que eles fossem inseridos dessa forma no corpo de Cristo. Ao batizar as pessoas, eles estavam testemunhando e reconhecendo elas como membros do corpo de Cristo. Mas isso não significa que Pedro ou a igreja tem o poder de perdoar ou reter perdão de pecados. Somente Deus perdoa pecados. O que eles faziam era reconhecer aqueles que confessavam a Jesus e que se diziam arrependidos e recebê-los na igreja de Cristo como irmãos. Então eles tinham esse poder, ligar e desligar. Então o que eles consideravam ligar, estava ligado nos céus, e aqueles que eles consideravam desligar, estavam desligados nos céus. Isto é, aqueles que recebiam a palavra estavam ligados nos céus, aqueles que rejeitavam a palavra estavam desligados nos céus. Portanto, as chaves do reino dos céus é, na verdade, a pregação do Evangelho de Cristo. Aqueles que creem nessa pregação do Evangelho de Cristo são salvos, aqueles que a rejeitam são condenados. Então era dessa forma que Pedro e a igreja pode ligar e desligar, mas não deles fazer a escolha de quem vai para o céu ou para o inferno. Somente Deus pode fazer esta escolha. Basta a gente se lembrar um pouco da parábola do joio e do trigo, onde o próprio Deus diz para nós não tentarmos tirar o joio do meio do trigo. Não cabe a nós, não temos capacidade para isso. Ele diz que os anjos vão fazer isso no seu tempo certo, não nós. Deus te abençoe. Eu espero você no nosso próximo programa Conectar. Um grande abraço.